Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme super gostoso, família para assistir, um filme super sessão da tarde mesmo, que se chama Crescer Não É Brincadeira. É uma comédiazinha gostoso de assistir, né? Daquele pra gente assistir com a família mesmo, com a pipoquinha, pegar a nossa pipoca e ali se divertir com o filme. Mas antes da gente começar a falar mais sobre o filme, eu quero que o Damião passe a nossa ficha técnica aí do filme, né? Vamos lá, e gratidão, gratidão a você que mais uma vez nos acompanha aqui no YouTube, Tatiana Benites, agora também na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Mais uma sessão pipoca, hoje o filme Crescer Não É Brincadeira, um filme da Polônia, lançado em 18 de março de 2022. O diretor, Krzysztof Karlsruhe. 1 hora 46 minutos de duração. A Tati estava dizendo, é uma comédia. O jovem gamer Valdek tem como principal objetivo em sua vida competir em um torneio de jogos de computador. Mas um verdadeiro terremoto atinge sua vida em cheio quando sua mãe tem que fazer um tratamento por estar doente. Durante esse período que a mãe vai ficar aos cuidados do hospital para fazer o tratamento, ele fica aos cuidados da tia louca e imprevisível que introduz ali uma disciplina que até então era estranha para essa família e impõe novos deveres ao rapaz. O menino, a partir da intervenção da sua parente, começa a repensar suas prioridades e recebe a lição de vida mais valiosa. Um filme leve, suave, com enredo e temáticas de muitas famílias que refletem a vida de uma família amorosa e as tragédias de todos nós, Tati. Ah, é um filme muito gostoso de assistir, gente, muito legal. E vale a pena vocês assistirem esse filme. Você já assistiu o filme? Se você já assistiu, deixa seu comentário pra gente também. Antes da gente começar a falar sobre o filme, se você está aqui no canal Tatiana Benites, curte aqui o nosso vídeo, né? Dá o seu like, curte a gente, segue a gente no canal, né? Se você está na TV, na rádio, deixa também seu comentário pelos meios que você puder, que a gente também vai estar lá para comentar para vocês, tá bom? Mas antes da gente começar a falar mais sobre o nosso filme, é claro, né, gente, que eu vou pedir para rodar nossa vinhetinha. Agora que já rodou a vinheta e a gente já sabe um pouquinho do que se trata esse filme, a gente vai começar aqui a nossa análise espiritual, né? E eu acho legal a gente começar falando que esse filme, ele fala muito da fase da infância, né? Porque é um menino, né? Uma criança que passa por toda a história, né? Da mãe que não tá bem, a tia louca lá que vai cuidar dele, que faz ele mudar a rotina. E o menino é super da atualidade, assim, né? O que ele quer é ser gamer. Vocês sabem o que é ser gamer, gente? É uma pessoa que joga videogame e ganha dinheiro com isso, né? Profissional de jogar videogame. Então, todo menino quer ultimamente ser gamer, quer ser youtuber, quer ser gamer, né? Porque assim ele não sai da frente do computador. E esse menino, ele é gordinho, né? E daí ele enfrenta os desafios das crianças, né? Que são gordinhas, que sofrem discriminação, né? Que sofrem discriminações até dos próprios melhores amigos, né? Que têm uma visão equivocada desses meninos, né? Dessas crianças, que podem ser meninos ou meninas, no caso do filme é um menino, né? E fala da importância da fase da infância também, pelo menos foi o que veio aqui de reflexão para mim, né? Como é importante a gente enxergar as crianças como crianças, tratá-las como crianças, mas
não deixar de entender e de perceber que elas percebem tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Falar a verdade é algo que é muito importante. E no filme se fala sobre isso. Eu vou falar mais isso no final, né? Mas a gente precisa ter diálogos com as nossas crianças, né? Nós precisamos explicar as situações para as crianças, porque depois a gente cresce com traumas, com medos, com inseguranças, que a gente leva isso na nossa vida adulta. Então, é importante que a gente possa conversar com as crianças como crianças, não tratá-las como adulto, mas deixar claro o que está acontecendo, né? O que acontece naquele momento, naquela família, o que ele pode aprender com isso, o que não, o que pode fazer, o que não, né? Impor os seus limites. Então, esse filme traz uma reflexão também sobre essas coisas. E para mim também trouxe essa questão da discriminação, né? De que o menino é gordinho, então tem aquele estereótipo que as pessoas acham isso, isso e aquilo porque ele é gordinho, né? E as crianças precisam aprender a respeitar uns aos outros, né? Também precisam aprender o que é discriminação, né? O que a gente pode falar para o outro ou não, né? Então, é um filme muito gostoso de assistir, mas traz também essa reflexão, né, Damião? Sim, é uma reflexão que você está dizendo, né? Importante para a gente poder parar e eu acho que isso é aquela velha história. Eu já falou muito isso aqui no canal. Para você que está nos acompanhando, vale lembrar, né? A, a educação vem de casa, né? É em casa que você vai receber a educação. Na escola é instrução, né? Escola é instrução, é outra parte, é outro caminhar. Então, quanto a isso é importante a gente ter em mente isso, né? E quando a Tati estava falando da infância, né? É aquela fase de adaptação necessária ao reencarnante, né? A alma de uma criança pode ser mais evoluída do que um adulto, no entanto. A sua inteligência, durante a fase da infância, não se manifesta plenamente, porque seu organismo físico não está ainda suficientemente desenvolvido. A infância é uma fase de adaptação necessária ao espírito que retorna à existência corpórea. Existente nos diferentes mundos, ela é, porém, menos nos planetas mais adiantados. E durante a infância, o espírito é mais acessível aos conselhos recebidos. É o que a Thais estava falando ali, né? É justamente durante a infância que você vai conseguir formar, né, o caráter, formar essa pessoa, esse ser que está chegando a esse planeta com tantos sonhos e tantas vontades, né, Tati? Exatamente, né? A fase da infância é uma fase primordial para o nosso desenvolvimento, né? Para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso desenvolvimento intelectual, né? Para o nosso desenvolvimento psíquico, né? Então, cognitivo, então tudo está aí ligado. E é a fase que a gente ainda está muito ligado ao plano espiritual, e a gente vai se desprendendo isso aos poucos, né? O filme é bem gostosinho de assistir, mas também tem alguns assuntos que são mais sérios, né? Ali entra uma questão da doença da mãe, né? Que é ocultada da criança, né? Olha um spoiler aí. Não, faz parte da história, a gente já sabia disso. É ocultada da criança a questão da doença da mãe, a mãe tem um problema de saúde, e tem aquele porquê nós estamos passando por essa fase, né? Tem o porquê eu, né? Aquela doença como prova, né? Por que algumas pessoas precisam passar pela enfermidade, né? Porque nós precisamos aprender coisas, a gente precisa aprender a todo momento. Muitas vezes, algumas provas de saúde, inclusive, somos nós mesmos que pedimos para vir com essas provas, para que nós possamos aprender algumas coisas com isso. Às vezes, a gente passa por uma prova de saúde, né? E a gente aprende a valorizar
onde nós moramos, ou o que nós estudamos, ou as pessoas que estão ao nosso lado, ou as pessoas que saíram do nosso lado, né? A gente aprende a valorizar, às vezes, a nossa infância, alguma fase da nossa vida que foi importante. Então, sempre é para aprender alguma coisa. A gente realmente não sabe o que é e por que que nós passamos por isso. Mas acontece que tudo isso tem um porquê. É claro que aquelas doenças que nós geramos aqui por falta de cuidados com o nosso corpo é algo que a gente está plantando, está colhendo aqui nessa mesma encarnação, porque nós não estamos cuidando bem do nosso corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que bebe muito e tem problemas de saúde por causa da bebida alcoólica, né? Então, não foi uma prova estipulada antes de vir aqui para essa vida, né? Foi algo que ela escolheu aqui nesta vida e porque nós temos escolhas, certo? A gente pode escolher beber ou não beber. A gente pode escolher beber em excesso e a gente sabe que isso faz mal, né? Só que algumas pessoas ligam para isso e vão passar mal e vão ficar mal para isso, né? Por isso. Só que tudo isso tem uma consequência e tem uma consequência ainda nessa vida, né? Uma consequência não só para a nossa saúde física, mas também para a nossa saúde psicológica e para todo o nosso entorno. Então, não é tudo que veio de uma vida passada, não é tudo que é uma prova que foi designada para nós. Muitas coisas somos nós mesmos que causamos. No caso do filme, nós temos aí uma prova com doença, né? Então, com uma enfermidade que atinge não só uma criança, mas toda uma família e todo o desenvolver aí da vida delas, né, Damião? Sim, né? E esse caminhar, né, da nossa existência, né? E aí você estava falando, deixa eu voltar um pouquinho, Tati. Você estava falando de doença como prova. O livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira e André Luiz, tem uma mensagem intitulada Perante a Eternidade. E diz o seguinte: sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, sem queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas visitem o corpo ou assediem o lar, cada prova tem sua razão de ser, sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual dentre das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança da lei divina, mas aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa, a enfermidade pode ser considerada por termômetro da nossa fé. E aí também, a gente podia falar um pouco também, né, dos aprendizados, né, Tati? Trabalhe com propósito, preze por seus relacionamentos, desfrute de momento presente, preze pelo equilíbrio, cuide da sua saúde, evite, aquelas histórias, né, Tati? Evite guardar mágoas, alimente-se de forma equilibrada, pratique atividades físicas, quanto mais mobilidade seu corpo tiver hoje, melhor ele estará na frente. E aquelas histórias, né? Beber água, ter uma dieta equilibrada, manter o peso e, sem dúvida, né, Tati? Trabalho que se gosta, né, Tati? Exatamente. Opa, voltamos aqui juntos. É, exatamente. A gente precisa ver o que nós aprendemos, né? O que nós aprendemos com essas provas, né? E o que nós aprendemos com cada pessoa que passa pela nossa vida, né? Esse menininho, ele tem uma tia, né? Que ela é mais velha, ela tem suas manias, né? E daí ele fala que ela é louca, que ela não vai ficar, que ele não vai ficar com ela. Ela faz ele mudar
de hábitos, porque ele é gordinho. Lembra que eu falei para vocês que é um menino gordinho, né? Ela faz ele ter uma alimentação mais saudável, ela faz ele ter hábitos mais saudáveis, porque ele quer, lembra que ele quer ser gamer, ele quer ficar na frente do computador, ele fica até mais tarde jogando. Então, ela faz ele fazer atividades físicas, mudar um pouco dos hábitos, né? E isso são coisas que nós precisamos fazer por nós, né? O que, que nós estamos fazendo para termos uma vida mais saudável? Ah, mas eu não gosto de ficar malhando. Mas a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa cuidar das nossas alimentações, do que a gente ingere, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, né? O que a gente está fazendo para a gente se mover? O que a gente está fazendo para se cuidar? Não só fisicamente, mas psicologicamente. Então fica aquela coisa de o que nós aprendemos com as pessoas que passam por nós, né? Ele sempre critica muito a tia, ela é louca, ela é bem maluca, ela tem umas ideias meio malucas, né? Que a gente fala, ah, realmente ela é louca, né? Mas ele aprende muito com ela. Ele aprende a ver coisas que ele antes não tinha visto. E quantas pessoas já passaram pela nossa vida e que já fizeram isso às vezes pela gente. E às vezes a gente chamou também de louco, de maluco, né? Às vezes a gente falou, ai, gente chata, sai da minha vida, né? Mas a gente também reclamou, né? A gente também reclamou. Mas essas pessoas entraram na nossa vida por algum motivo. E lembra que tudo o que acontece com a gente é aprendizado, né? É aprendizado. Então, nós estamos para aprender. E essas pessoas não passam em vão por nós. Nós aprendemos. E a gente aprende muito com as pessoas de todas as idades, né? Com as pessoas mais velhas, pelas suas experiências, por coisas que elas já passaram, que a gente talvez nunca vá passar, mas elas têm as suas histórias. A gente aprende com os mais jovens, porque eles têm uma outra visão de mundo. A gente já foi jovem, mas eles são jovens numa outra época. Então, a gente aprende com essa visão nova. A gente aprende com as crianças, porque as crianças estão ainda naquela fase do mais próximo do plano espiritual, né? Da vida anterior, estão se adaptando aqui. A gente se sente mais útil, né? Porque nós temos que auxiliar essas crianças a se adaptarem a esse novo mundo, a essa nova estada. E esses novos espíritos que estão reencarnando aqui, que estão começando mais rápido a falar, mais rápido a se locomover, né? Então, trazendo novidades para nós, né? Trazendo alegrias para nós também, de desenvolvimento. Então, a gente aprende com pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, a todo momento, né? De todas as etnias. Então, é muito gostoso quando a gente vê que a gente passa também por algumas situações para aprender, né, Damião? Aliás, afinal, a gente está aqui só para aprender, né? Não, tá. Estamos aqui para aprender e é bacana quando você traz essa referência, né? De quantas vezes, né, a gente para e às vezes naquele primeiro momento a gente não, é o que você falou. Nossa, que pessoa, como assim? O que é isso? Mas é quando a gente depois vai lembrar depois de ver, né, que aqui é a maneira, né, de amor que a gente recebeu ali, de carinho que a gente recebeu naquele momento e fez toda a diferença, como faz em crescer, não é brincadeira. E aí a gente tem também, né, justamente, né, Tati, a gente podia falar um pouco da amizade, né? Que amigos são verdadeiros presentes que Deus nos dá. Muitas vezes são antigos companheiros de jornada que reencontramos para que continuemos juntos, nos apoiando nesta nova caminhada. A amizade é quase irmandade. Ser amigo é ser fraterno, é ser irmão. Por isso, vale a pena ampliarmos o leque de nossa amizade no mundo
e diminuir tanto quanto possível as inimizades aqui na Terra, né? Questão 768 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem terá que progredir, insulado que lhe é isso possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Estabelecemos laços de amizade sozinhos. Não progredimos. Ninguém é detentor de todo saber. Precisamos de ajuda e companhia para realizar nossa caminhada, né, Tati? É, exatamente, né? A gente precisa de pessoas ao nosso lado, né? A gente precisa dos amigos, a gente precisa dos familiares, nós precisamos de pessoas que nos apoiem, né? Então, o filme também traz esse lado do valor da amizade, né? Dos amigos que estão conosco, daqueles que vão caminhar ali, que gostam das mesmas coisas que nós, daqueles que vão brigar conosco porque não concordam com algumas coisas, daqueles que vão brigar por nós, né, para o nosso bem, para mostrar para a gente que está ali do nosso lado a qualquer custo. Então, principalmente isso, né, quando a gente está na nossa fase da infância, né, a gente vê muito essa coisa de estar junto, né, a gente precisa, né, como Kardec diz, nós precisamos uns dos outros, a gente precisa, quem vive no isolamento não está evoluindo, porque nós vamos evoluir através das nossas referências que nós temos dos outros também, né? Nós vamos evoluir porque nós precisamos dos relacionamentos. A gente precisa se relacionar para conseguir evoluir. E daí eu volto naquilo que a gente falou logo no começo, né? Que eu falei de falar a verdade. O filme tem uma parte em que ele fala literalmente que existe a mentira e que às vezes as pessoas falam mentira por 3 motivos. Às vezes elas falam mentira por medo, a mente porque ela tem medo de alguma consequência, medo, né, do que pode acontecer com ela ou com outras pessoas, ela vai mentir por medo. Ela pode mentir também por tolice, ou seja, por coisa boba, ela mentiu. Aí foi estupidez, não deveria ter mentido, né? Aquela pessoa que foi burra mesmo e mentiu e depois não soube nem sustentar aquela mentira, né? E tem uma mentira que é por amor, que é aquela mentira que a gente conta para não machucar o outro, para não deixar o outro preocupado, né? E daí ele fala dessas 3 mentiras, né? Ressalto, né, que através do espiritismo, né, a gente tem ali algumas reflexões, Emmanuel já fala um pouco sobre isso também, né, sobre a mentira, né, a mentira, na verdade, ela não se sustenta, né, ela não faz bem, e por mais que a gente fale, né, que uma mentira por amor, talvez a verdade por amor seja melhor, por mais que doa, né, na minha opinião, eu acho que é preferível que a gente fale uma verdade dolorida, né, do que uma mentira que a gente passou um pano e depois a pessoa vai descobrir que aquilo era mentira. E talvez doa de saber, doa mais saber que foi uma mentira tudo isso, né? Então, traz essa reflexão de será que vale a pena mentir, né, Damião? Vale a pena? Olha, não vale a pena, né? Aquilo que você acabou de trazer, né? Depois, para machucar as pessoas, não vale a pena mentir. Mas aí, a hora que você estava falando de Emmanuel, eu fui atrás, Tati. Eu fui atrás dos livros de Emmanuel para a gente colocar aqui na sessão pipoca, por exemplo, né? O Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz: o benfeitor define a mentira como a ação capciosa, que visa ao proveito imediato de si mesmo em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada. Na proposta conceitual de Emmanuel, a mentira se identifica
com a ação interesseira, maldosa, de quem falseia uma dada situação com objetivos escusos. A mentira seria a deturpação da verdade para conseguir-se algo prejudicando alguém. E assegura ainda Emmanuel que deixar a verdade para mais tarde ou minimizá-la não é mentir. A mentira não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno. Tati, sabe o que eu peguei, né? A posição de Emmanuel ante a inverdade caridosa. Está no livro Renúncia, quando Alcione engana a mãezinha para evitar que ela sofra, né? Olha só, né? Emmanuel lá no livro Renúncia. A Alcione engana a mãezinha para evitar que ela sofra, Tati. Para você ver como isso existe, né? Isso existe, essa questão de, eu vou mentir, eu vou enganar para evitar que a pessoa sofra. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Mas eu ainda acho que é melhor a gente contar uma verdade que a gente sabe que vai doer, mas pelo menos é uma verdade, e a gente não tem que lidar com essa culpa, né, de ter contado uma mentira para que as pessoas não fiquem com aquela coisa de, poxa, mentiu para mim, né? Eu acho que é muito, muito ruim quando a gente fica com essa sensação de, a pessoa mentiu, né? É muito feio a gente mentir, né? Então, eu acho que esse filme traz tantas reflexões legais para a gente, tantas coisas boas, e é uma comédia, a gente vai rir, a gente vai se emocionar, né? Vai trazer muitas emoções aí à tona, e a gente vai se identificar com muitas coisas também, né? Que a gente vê no filme, mas traz todas essas reflexões aí para a gente. E se vocês tiverem também qualquer dica de filme, se vocês já assistiram o filme, coloca aqui nos comentários, né? De onde você estiver assistindo, coloca nos comentários o que você já achou desse filme, né? O que você acha do filme, que se também trouxe essas reflexões para vocês, ou se vocês têm outras reflexões também, né? Mas deixa sua dica também de filmes para a gente, que a gente vai conseguir fazer aí também uma análise espiritual de qualquer filme, que não tenha, às vezes, nada a ver com algo espiritual, né, Damião? Você tá com o microfone... E como esse é um filme polonês, né, Tati? Crescer não é brincadeira. Olha, você para, mas a gente sempre encontra, né, um lado espiritual. E é isso, né? Aqui no YouTube Tatiana Benites, aproveite para curtir. Você que acompanha agora pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, vem para cá, vem acompanhar o YouTube da Tatiana Benites e participe com todo esse material e todo esse conteúdo que levamos até você, trazendo essa visão espiritual aqui na Sessão Pipoca. E toda sexta-feira tem um filme novo, né, Tati? Cada sexta-feira a gente vai falar de um filme novo, que pode ser de qualquer gênero. A gente fala de desenho também, a gente fala de documentário, a gente fala de série também. Você também pode propor uma série para a gente. Já tem muita coisa gravada, vale a pena você ver aqui no canal, mas a gente ainda vai trazer muitas novidades para vocês. Esperem que sexta-feira a gente tem mais novidades. Um beijo, gente. Fiquem com Deus, que a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.